Professor Luiz, com você, vamos trabalhar o novo regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet. Provedor de aplicação de internet são aqueles serviços ou conteúdos disponibilizados através de sites, plataformas, até mesmo e-mails, enfim. São serviços em que há uma interação, há uma publicação, há um acesso a um determinado conteúdo. E por que esse tema é tão importante? Nós tivemos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em que foi fixada tese nos temas 987 e 533 sobre a responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet, em que foi reinterpretado, à luz da Constituição Federal, o artigo 19 da Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet. Vejam que o artigo 19 da Lei 12.965, o Marco Civil da Internet, prescreve que, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, veja que esse dispositivo ele tem uma finalidade muito clara: assegurar a liberdade de expressão, impedir censura. Os provedores de aplicação de internet somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito dos seus limites técnicos e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Aqui, então, nós temos uma proteção da liberdade de expressão, uma proteção contra a censura. No entanto, este sistema protetivo, ele impunha limitações ou deficiências à proteção de outros direitos. De um lado, nós temos o direito à liberdade de expressão, direito este ultra protegido no artigo 19 do Marco Civil da Internet, em que apenas por ordem judicial um conteúdo poderia ser excluído, com a ressalva da hipótese do artigo 21, que trata da vingança pornográfica, em que, por mera notificação extrajudicial a um provedor de aplicação de internet, a uma rede social, por exemplo, se poderia pedir para retirar um conteúdo violador da intimidade sexual da vítima. De modo que, para essas divulgações de cenas de nudez ou atos sexuais de forma não consentida, bastaria a notificação extrajudicial para a retirada da publicação. Mas fora essa hipótese, para qualquer outro tipo de violação do direito, demandaria uma ordem judicial. E a finalidade disso é garantir a liberdade de expressão. O problema é que nós identificamos, que foi identificada, uma proteção deficiente de outros direitos fundamentais. Vejam esses dois exemplos que deram origem à afetação do caso no regime de repercussão geral. Em um dos casos, foi criado um perfil falso no Facebook para ofender terceiros. A plataforma foi notificada e disse: não tenho nada a fazer, tendo em vista que o artigo 19 do Marco Civil da Internet prescreve que eu apenas estaria obrigado a agir mediante ordem judicial. Outro caso, do falecido Orkut, em que uma professora estava sendo ofendida em sua honra e a plataforma alegou isenção também de responsabilidade para nada fazer em relação àquelas publicações. Então, a gente estava diante de um cenário de hiperproteção da liberdade de expressão nas plataformas, nos provedores de aplicação de internet e uma hipoproteção de outros direitos fundamentais. Portanto, uma proteção deficiente de outros direitos fundamentais. O que o Supremo Tribunal Federal, então, faz nessa decisão, que registro é uma decisão que fixa um regime de responsabilidade de forma transitória, até que o Congresso legisle, pois na própria tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, há um apelo ao Congresso para que o Congresso legisle sobre isso, para integrar essa lacuna, essa falta de proteção suficiente de direitos fundamentais frente ao excessivo marco protetivo da liberdade de expressão na internet. Então, o Supremo Tribunal Federal identificou que o artigo 19 estava em estado de inconstitucionalidade
por uma omissão parcial do Congresso ao não tutelar de forma devida os outros direitos fundamentais. Então foi firmado aqui um regime de responsabilidade civil em 5 categorias, tá? Ou em 5 eixos. Nós tivemos um eixo de manutenção do artigo 19 na forma como ele está, em que apenas será possível retirar determinados conteúdos de provedores de aplicação de internet mediante uma ordem judicial específica. Nós tivemos a ampliação do alcance do artigo 21 para trazer hipóteses outras, além daquela prevista na literalidade do artigo 21, em que será possível notificar extrajudicialmente o provedor de aplicação de internet para que ele retire aquele conteúdo ofensivo do ar. Nós tivemos um eixo com regras de presunção de responsabilização dos provedores de aplicação de internet, em decorrência do próprio risco da atividade. Nós tivemos um outro eixo que trata do risco da atividade de provedores de aplicação de internet quando se configura o que foi chamado de falha sistêmica, e nós vamos entender melhor o que é isso. E nós tivemos um quinto eixo, que é aquele eixo que será regido pelo Código de Defesa do Consumidor em razão de provedores de aplicação de internet que funcionam como marketplace, tá? Então, nós vamos ver agora cada um desses eixos de responsabilidade civil de provedores de aplicação de internet. No primeiro eixo, ou o primeiro regime, nós tivemos uma preservação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Foram as teses número 6 e 3.1 do Supremo Tribunal Federal. Essas teses, elas tratam dos conteúdos publicados nos provedores de aplicação de internet que podem configurar crimes contra a honra, bem como conteúdos que, na verdade, se tratam de comunicação privada, em ambiente privado. Vamos tratar da primeira situação, crimes contra a honra. Vejam que nós temos aqui as teses de julgamento e no item 3.1 da tese é trazido o seguinte: nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet, sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Então aqui nós temos uma espécie de regime híbrido, em que, quando um conteúdo puder configurar crime contra a honra, há a possibilidade de a vítima notificar extrajudicialmente o provedor de aplicação de internet para solicitar a retirada daquele conteúdo do ar. No entanto, para se gerar a responsabilização civil do provedor de aplicação de internet por aquele conteúdo, é preciso que haja uma ordem judicial específica para sua retirada descumprida. Ou seja, ainda que notificado judicialmente para retirar aquele conteúdo do ar, o provedor de aplicação de internet descumpriu e não retirou, tendo-o mantido. Nessa hipótese, haverá responsabilização civil. Deste modo, para aquelas situações em que há configuração de calúnia, difamação ou injúria, nós temos a possibilidade de a vítima solicitar extrajudicialmente a retirada do conteúdo do ar para proteger a sua honra e, independentemente dessa notificação extrajudicial, se a vítima recorrer à via judicial e o provedor de aplicação de internet descumprir a ordem judicial de retirada, aí sim implicará em sua responsabilização civil. É por isso que a tese 3.1 prescreve que, nas hipóteses de crime contra a honra, aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet sem prejuízo da possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. E a segunda hipótese de aplicação do artigo 19 em sua redação originária diz respeito às comunicações privadas em ambientes neutros.
e isso abrange e-mails, reuniões fechadas em diversos aplicativos, a exemplo de Google Meets, Zoom, Teams, entre outros, que implique em um ambiente privado de comunicação, WhatsApp, Telegram e etc. Nesses casos, a remoção de conteúdos desses ambientes demanda uma ordem judicial específica. É o que a gente extrai da tese de número 6, segundo a qual aplica-se o artigo 19 do Marco Civil da Internet ao provedor de serviço de e-mail, provedor de aplicação cuja finalidade primordial seja a realização de reuniões fechadas por vídeo ou voz, provedor de serviços de mensageria instantânea, também chamados de provedores de serviços de mensageria privada, enfim, exclusivamente no que diz respeito às comunicações interpessoais, resguardado ali, portanto, o sigilo de comunicação. Então, para essas hipóteses, aplica-se o artigo 19 da forma em sua redação literal, tá? Nós temos uma exceção ao artigo 19 na tese 3.2 nas hipóteses em que um determinado conteúdo já foi objeto de decisão judicial, já foi determinada a sua remoção por decisão judicial, mas aquele conteúdo vem a se replicar, continua sendo disseminado. Vejam que a tese 3.2 prescreve: em se tratando de sucessivas replicações do fato ofensivo já reconhecido por decisão judicial, todos os provedores de redes sociais deverão remover as publicações com idêntico conteúdo, independentemente de novas decisões judiciais, a partir de notificação judicial ou extrajudicial. Como assim, professor? Já houve uma decisão judicial prévia, aquele conteúdo já foi identificado como violador de direitos e ele foi publicado novamente. Nesse caso, basta que a vítima notifique extrajudicialmente a plataforma com cópia da decisão judicial anterior ou, com cópia da decisão judicial anterior, requeira uma ordem judicial para retirada daquele conteúdo e, liminarmente, a plataforma poderá ser intimada para fazer a remoção com base naquela decisão anterior que já reconheceu aquele conteúdo que está sendo replicado como violador de direitos. Se houver a recusa de retirada desse conteúdo, de remoção desse conteúdo, isso implicará em responsabilização civil do provedor de aplicação de internet. Essa, portanto, é uma exceção ao artigo 19 para conteúdos que já foram reputados violadores de direitos fundamentais. Vejamos o segundo regime, a segunda hipótese, o segundo eixo de regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet. E aqui nós tivemos uma ampliação do artigo, da incidência do artigo 21 do Marco Civil da Internet. Vamos relembrar que o artigo 21, ele trouxe uma incidência muito estreita ao caso de vingança pornográfica, ao caso de revenge porn, em que uma pessoa tinha publicada nos provedores de aplicação de internet, em redes sociais, em qualquer outro lugar, conteúdo íntimo contra a sua vontade, tá? Sem o seu consentimento. Nesses casos, a vítima tinha a faculdade de notificar extrajudicialmente o provedor de aplicação de internet para retirar desse conteúdo. Mas nós temos outros casos que também violam direitos fundamentais e que não estavam salvaguardados por essa possibilidade de notificação extrajudicial, demandando uma provocação judicial para então se obter a retirada daquele conteúdo. O que aconteceu na tese 3 do Supremo Tribunal Federal? Houve uma ampliação do regime do artigo 21, de modo que passou a ser possível a notificação extrajudicial para a remoção de conteúdos que configurem qualquer tipo de crime, qualquer tipo de ilícito, bem como para a remoção ou bloqueio de contas falsas, inautênticas, tá? É necessário que a pessoa indique especificamente
qual é o conteúdo que está sendo acusado como violador de direitos. E por parte do provedor de aplicação de internet é exigido que ele torne indisponível aquele determinado conteúdo. Para esses casos, portanto, dispensa-se ordem judicial prévia. Então, vejam que lá atrás, quando o falecido Orkut, por exemplo, alegou não ter responsabilidade pelos conteúdos publicados que violavam a honra daquela professora, hoje não poderá mais ser feito esse tipo de alegação, tendo em vista que é responsável, sim, pela retirada, desde que seja notificado de forma específica com a identificação ali do conteúdo a ser retirado. Chama atenção para uma recente decisão do STJ que admitiu como suficiente para a identificação de conteúdos a serem removidos a indicação de hashtags, porque em princípio seria necessária a indicação de URLs, mas no julgamento do RESP 2239457, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a indicação de hashtags como instrumento suficiente para permitir que o provedor de aplicação de internet identifique o conjunto de conteúdos ilícitos para fazer a sua remoção. Então, quando a gente menciona a identificação específica do conteúdo, que é uma exigência do artigo 21, parágrafo único, segundo o qual a notificação deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material. Então, o que é identificação específica? Entendia-se como identificação específica o URL, mas agora a gente tem até mesmo a possibilidade de admitir como identificação específica a hashtag, que permite a identificação do conjunto de conteúdos ilícitos ali para serem removidos, tá? Na tese 3 do STF, portanto, firmou-se que o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente, nos termos do artigo 21 do Marco Civil da Internet, pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, em caso de crimes ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo. Aplique-se a mesma regra nos casos de contas denunciadas como inautênticas. Pois bem, no terceiro eixo, ou terceiro regime, nós passamos a ter uma hipótese de responsabilização presumida por parte dos provedores de aplicação de internet em razão do risco da atividade. Vejam que os provedores de aplicação de internet, eles vendem também a possibilidade de as pessoas impulsionarem determinados conteúdos. Podem ter uma finalidade comercial para se vender algo, podem ter qualquer outra finalidade, mas o fato é que os provedores de aplicação de internet, eles possuem, portanto, conteúdos impulsionados. Quando um conteúdo é impulsionado, alguém paga para que este conteúdo seja impulsionado. Este pagamento para o impulsionamento desse conteúdo faz com que o provedor de aplicação de internet analise aquele conteúdo antes de sua veiculação. Então, como ele analisa esse conteúdo antes dele ser veiculado, ele está se responsabilizando pela idoneidade daquele conteúdo, já que passou por essa análise. Se ele analisar mal e veicular um conteúdo ofensivo, então ele responde de forma presumida. Tá? E vejam, eu não disse de forma objetiva propositalmente, já que uma das teses do Supremo Tribunal Federal foi justamente a de que não se firmou responsabilidade objetiva na aplicação dessas teses. Tá? No item 12 da tese do Supremo Tribunal Federal, se lê expressamente: não haverá responsabilidade objetiva na aplicação da tese aqui enunciada. Então eu disse responsabilidade presumida, ou seja, há uma inversão do ônus da prova e presume-se a responsabilidade do provedor de aplicação de internet, mas ainda assim ela continua sendo uma responsabilidade subjetiva com inversão do ônus da prova. Pois bem,
Além do conteúdo impulsionado, gerar essa presunção de responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, também gera a presunção de responsabilidade o conteúdo que é disseminado por meio de robôs, por meio de chatbots, uma vez que isso implica em um risco maior dentro do ambiente de aplicações de internet, razão pela qual haverá uma presunção de responsabilização. Então nós temos uma inversão do ônus da prova e a plataforma deverá provar que agiu de forma diligente e em tempo razoável para derrubar aquele conteúdo sob pena de ser responsabilizado. No quarto eixo, nós temos o conceito de falha sistêmica. A tese de número 5 foi definida nos seguintes termos. O provedor de aplicação de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem a prática de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo. E nós temos então a previsão na tese 5 de que determinados crimes são considerados graves e os provedores de aplicação de internet serão responsabilizados se não promoverem a indisponibilização de conteúdos que configurem esses crimes. E mais, no item 5.1 da tese, se esclarece que a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, neste item 5, diz respeito à configuração de falha sistêmica. E o que é essa falha sistêmica, professor, antes da gente mencionar quais são esses crimes desse rol taxativo? O item 5.2 da tese conceitua a falha sistêmica como aquela situação em que se deixa de adotar adequadas medidas de prevenção ou remoção de conteúdos ilícitos anteriormente listados, configurando violação ao dever de atuar de forma responsável, transparente e cautelosa. Na prática, isso significa que, em razão de falha do serviço, aquele conteúdo que configura um crime grave, ele está sendo disseminado. Por exemplo, o algoritmo do provedor de aplicação de internet está fazendo uma distribuição massiva daquele conteúdo que veicula um crime grave. Então, o que é esse crime, ou o que são esses crimes graves? Nós temos condutas e atos antidemocráticos, nós temos crimes de terrorismo ou preparatórios do terrorismo, nós temos crimes de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, temos incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, temos crimes praticados contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, temos crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, e ainda tráfico de pessoas. Então, todas as vezes em que um conteúdo veicular um desses crimes graves e esse conteúdo passar a ser disseminado em razão de uma falha do provedor de aplicação de internet em filtrar esse tipo de conteúdo, haverá uma presunção de responsabilidade em razão de falha sistêmica do provedor de aplicação de internet. Observe que a existência de um conteúdo ilícito por si só, ele vai seguir a regra do artigo 21. Basta notificação extrajudicial para ser retirado, porque é um crime. Mas se essa publicação, que foi inicialmente isolada, em razão de uma falha sistêmica, passa a ser disseminada, então ela cai na tese 5, em que há uma presunção de responsabilidade do provedor de aplicação de internet por falta de cuidado no tratamento desses conteúdos que veiculam crimes graves, tá? Além disso,
nós temos o eixo 5. Esse quinto eixo, ele trata dos provedores de aplicação de internet que disponibilizam o espaço para compra e venda no ambiente virtual, como, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, entre outros. No Marco Civil da Internet, nós não vamos aplicar os artigos 19 e 21 a esses marketplaces. A eles serão aplicados o Código de Defesa do Consumidor. É o que vamos encontrar na tese de número 7, segundo a qual os provedores de aplicações de internet que funcionarem como marketplace respondem civilmente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Bem, na tese de número 5.5, nós temos o direito de o usuário pedir o restabelecimento, a republicação de um conteúdo que venha a ser excluído. Observem que no Marco Civil da Internet, em seu artigo 19, a finalidade da lei é assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, nada mais justo do que o direito do usuário de pedir que aquele conteúdo seja reanalisado e, portanto, seja republicado. É o que vamos encontrar no item 5.5, segundo a qual, nas hipóteses previstas neste item, o responsável pela publicação do conteúdo removido pelo provedor de aplicação de internet poderá requerer judicialmente seu restabelecimento, mediante demonstração da ausência de ilicitude. Ainda que o conteúdo seja restaurado por ordem judicial, não haverá imposição de indenização ao provedor. De modo que fica assegurado o direito à liberdade de expressão. Então, em resumo, o que é que nós vamos encontrar nesse novo regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet a partir das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 987 e 533. Nós teremos aqui no primeiro eixo a preservação do artigo 19 para aquelas hipóteses de conteúdos que possam configurar crimes contra a honra, bem como a preservação do artigo 19 para aquelas hipóteses de trocas de mensagem privada em ambiente fechado, a exemplo de um aplicativo de reunião. Nós vamos ter, no segundo eixo, a ampliação do artigo 21 do Marco Civil da Internet para sua aplicação em qualquer hipótese de ilícitos ou crimes em geral, ou seja, não apenas para a hipótese de divulgação não consentida de conteúdo sexual. Nós vamos ter, no terceiro eixo, a possibilidade de notificação extrajudicial com cópia da decisão judicial para pedir a remoção de um conteúdo que já foi reconhecido como violador de direitos, dispensando, portanto, um novo processo judicial, sem prejuízo do seu requerimento judicial. Isso diz respeito a conteúdos, portanto, clonados, conteúdos replicados. Aquele conteúdo já foi tratado como violador de direitos e ele continua aparecendo em momentos episódicos. Caso ele reapareça, não é mais necessário que haja um outro processo, bastando o envio da decisão anterior que o reconheceu como violador de direitos para que ele possa então ser retirado do ar. Nós vamos ter uma presunção de responsabilidade dos provedores de aplicação de internet nos casos de conteúdos pagos e nos casos de conteúdos produzidos por bots, por robôs. Nós vamos ter uma presunção de responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet também nos casos de falha sistêmica, aqueles casos em que um conteúdo que veicula um crime grave, cujo rol é taxativo, e aquele conteúdo passa a ser disseminado
pelos algoritmos do provedor de aplicação de internet que não faz a leitura adequada de que aquele conteúdo representa um crime grave e isso gera, portanto, uma responsabilização presumida do provedor de aplicação de internet. E, por fim, no quinto eixo, nós temos os marketplaces, ou seja, os provedores de aplicação de internet que trazem um ambiente para compra e venda de mercadorias. E aí nós teremos então, ou de serviços, nós teremos então a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o Supremo Tribunal Federal fixou diversos deveres estruturais para os provedores de aplicação de internet, demandando que eles tenham uma autorregulação, implementando um sistema transparente de notificações e devido processo ao usuário punido, ao usuário que tenha seu conteúdo removido, ele deve ser notificado, deve ter o direito de se defender. Os provedores de aplicação de internet devem apresentar relatórios anuais sobre as moderações que fazem, sobre publicidade, sobre os riscos envolvidos no uso dos seus serviços. Os provedores de aplicação de internet devem viabilizar canais de atendimento que sejam acessíveis, que sejam realmente fáceis de serem utilizados. Basta você refletir um pouco se já teve ou não uma dificuldade de encontrar um canal de atendimento para um determinado serviço de rede social que você usa. Daí você vai concluir pela necessidade de uma maior facilitação de canal de atendimento com esse serviço. E ainda que todos os provedores de aplicação de internet devem ter uma representação no Brasil. Afinal de contas, se não houver um representante em solo brasileiro, como é que quem vai cumprir a decisão judicial? Quem vai pagar indenização? Quem vai arcar com multas e assim sucessivamente? Então é obrigatório que todo provedor de aplicação de internet tenha um representante no país. Repito, o Supremo Tribunal Federal, na tese de número 8, foi expresso, ou melhor, na tese de número 12, foi expresso ao afirmar que não se trata de responsabilidade civil objetiva. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade civil presumida para essas hipóteses de responsabilização. Mas friso isso, já que numa eventual questão de prova poderia ser explorada a responsabilidade civil objetiva e isso estaria errado. Além disso, o Supremo faz um apelo ao Congresso para que regulamente esta situação, já que o Congresso é o meio legítimo para legislar sobre isso. E no item 13 da tese, então, apela-se ao Congresso para que seja elaborada legislação capaz de sanar as deficiências do atual regime quanto à proteção dos direitos fundamentais. Mas enquanto isso não é integrado, essa lacuna, essa omissão não é integrada, então aplica-se essas teses fixadas dos temas 987 e 533. E também para preservar a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da tese firmada, que somente se aplicarão prospectivamente, ressalvadas decisões judiciais transitadas em julgado. Esse, portanto, é o novo regime de responsabilidade civil dos provedores de aplicação de internet. É a releitura à luz da Constituição, feita pelo Supremo Tribunal Federal dos artigos 19 e 21 do Marco Civil da Internet.